pessoal, nesse vídeo aqui vou fazer o descritivo de uma transmissão mecânica em veículos de passeio. Então a gente sabe que os carros, no momento que a gente for usar eles, eles precisam sair do repouso, né, do estado parado, eu preciso acelerar ele, frear ele, fazer curvas com os veículos. Mas como é que funciona então essa parte de transmissão da potência do motor às rodas para fazer o veículo se movimentar? Quando eu olho aqui para o veículo, por exemplo, ele é composto de diversos componentes, né? Se vocês abrirem o capô do carro, vocês vão enxergar aqui, por exemplo, uma parte lá onde está instalado o motor. Junto com o motor aqui, vocês poderão reconhecer uma caixa que é chamada de caixa de transmissão, que a grande maioria dos veículos que nós temos rodando no país ele é de caixa de transmissão manual, então que ele precisa de uma alavanca de câmbio lá dentro da área do motorista. E além da caixa de transmissão, normalmente a gente tem um diferencial que serve para fazer a divisão aqui da rotação, que vem lá do motor, entre a roda direita e esquerda do veículo, no eixo de tração aqui. Nesse vídeo aqui, então a gente vai analisar especificamente a parte de transmissão. Quando a gente trabalha com esse sistema inteiro aqui, que sai lá do motor, passando pela caixa de transmissão, diferencial, os semi-eixos aqui que fazem ligação entre roda e o diferencial, até as rodas, normalmente é chamado de trem de potência veicular, ou que vem lá do inglês, chamado de powertrain. Então a gente vai analisar a parte da transmissão nesse vídeo aqui, e aí se eu separar a transmissão, que ela ficaria entre o motor e as rodas, ela tem duas partes principais. O motor viria aqui no lado direito nosso aqui, ele vem ligado à entrada da caixa de transmissão. Esse lado aqui por dentro que é chamado de caixa seca, onde fica instalado a embreagem, é o mesmo aquele do pedal da embreagem que a gente aciona para trocar de marcha, só que ele passa para o sistema de acionamento e o componente chamado de embreagem fica aqui dentro da caixa seca. Do lado esquerdo ficam os elementos que são imersos em óleos, por isso que do outro lado é chamado de caixa seca, porque não é imerso em óleo. E do lado esquerdo tem a, o óleo que lubrifica a montagem desses componentes. Os componentes principais que a gente tem aqui, eles seriam os eixos, então o eixo de entrada ligado diretamente no motor e o eixo de saída, que seria ligado lá no diferencial e que vai depois para as rodas. Esses seriam os principais componentes aqui. Quando eu coloco a lubrificação, o óleo aqui dentro da caixa seca, ele acaba atenuando a vibração que seria gerado por causa da vibração do motor, que vem transmitido mecanicamente para dentro da caixa de transmissão. Então é importante que na caixa de transmissão internamente tenha lá um nível mínimo de óleo para reduzir também essa vibração que vem. Se vocês olharem aqui ou escutarem melhor o tipo de ruído que é gerado na caixa de transmissão sem o óleo, seria alguma coisa assim. Então, quando a gente tem uma condição em que vazou lá dentro da caixa, da caixa de transmissão, vazou o óleo e o nível de óleo ficou menor do que deveria ser, pode ser que no engrenamento aqui entre as engrenagens acabe gerando choques entre esses dentes das engrenagens e gere esse ruído que vocês escutaram agora. A segunda condição aqui, sem ruído, ele indica que aquele ruído de fundo que vocês escutaram era o ruído do motor que foi medido nesse teste aqui que tinha sido realizado. Então, um dos problemas que vocês podem ter de ruído, se vocês perceberem, é por falta de lubrificação na caixa de transmissão. Pode ter outras causas também, por exemplo, dano no disco da embreagem, que pode influenciar também nesse nível de ruído aqui. Mas então, quais são as principais funções dessa caixa de transmissão aqui? Eu quero aumentar a força do motor na roda, então o motor ele tem lá o que a gente chama, eu vou chamar de força aqui, mas na realidade é o torque, né, que é o momento gerado pelo motor, e essa força aqui, a hora que chega na roda, eu quero que seja amplificada,
para que o carro tenha força suficiente para arrancar, para partir, subir uma ladeira, etc. Então, a caixa de transmissão era responsável por aumentar essa força na roda. Outra condição que eu quero também é que ele diminua a velocidade de rotação do motor que vai até a roda. Então, as duas funções que eu quero que a caixa de transmissão ela gere aqui, uma delas é ter força para arrancar, então nesse caso aqui é um veículo de tração traseira, em que o motor está para frente e aí a caixa de transmissão junto com o motor aqui na saída dela, na saída do motor, e aí por um outro eixo chamado eixo cardan, ele é ligado ao diferencial, fica aqui na parte de trás e traciona a roda traseira aqui dessa caminhonete. O objetivo então da caixa, um dos objetivos da caixa de transmissão é que essa força gerada pelo motor, ela chegue aqui nas rodas e seja amplificada para que seja possível que esse veículo que ele tenha mais força, por exemplo, quando ele for sair de uma condição estacionária, aqui, de uma condição parada. A outra coisa que eu quero que essa caixa de transmissão faça como o motor ele gira normalmente numa rotação muito mais alta do que a rotação inicial aqui para o veículo sair do repouso, então eu preciso que a caixa de transmissão ele me ajude a diminuir essa velocidade de rotação do motor quando ele chegar no eixo aqui ligado à roda. Então eu quero que a roda gire mais lento do que o motor e quem faz esse papel é a caixa de transmissão. Como é que essa caixa de transmissão consegue aumentar então a força que sai lá do motor e aumentar quando chega lá nas rodas? Para fazer isso, então, a imagem aqui da caixa de transmissão eu vou olhar ela de trás aqui. Quando eu olho de trás, eu vou enxergar que tem o eixo de entrada, o eixo de saída, e em cima desse eixo é travado nela algumas engrenagens. Essas engrenagens são como se fossem essas rodas dentadas aqui, são circulares, com dentes, e elas giram junto com o eixo de entrada e o eixo de saída. O que eu quero fazer aqui é que a força seja amplificada quando eu saio desse eixo vermelho, ou da engrenagem vermelha aqui, que é o de entrada, para o eixo de saída, que seria esse verde aqui. Mas como é que eu consigo aumentar então a força do motor para as rodas simplesmente usando uma relação de engrenamento com essas engrenagens aqui? Se vocês lembrarem lá, experimentarem, né, abram uma porta e fechem a porta empurrando ela. Normalmente as pessoas elas acabam fechando a porta perto da maçaneta aqui ou na borda, na extremidade livre aqui aberta da porta. Se vocês tentarem fechar essa mesma porta, que não mudou nada dela, perto da dobradiça, cheguem numa porta aberta lá e empurrem perto da dobradiça. O que vai acontecer é que vocês vão precisar colocar muito mais força para conseguirem movimentar ou rotacionar essa porta aqui em torno da dobradiça, se vocês estiverem muito perto da dobradiça. Agora, quanto mais vocês estiverem longe dessa dobradiça, do centro aqui de rotação, do eixo de rotação, mais fácil vai ser para eu movimentar essa porta aqui. E é a mesma porta que a gente está falando, não mudou nada, independente da posição que eu vou empurrar ela. Então, isso é chamado de braço de alavanca, em que quanto maior a distância que eu coloco entre o eixo de rotação e eu preciso de menos forças para empurrar ou fechar, rotacionar esse elemento mecânico aqui. É assim que funciona a caixa de transmissão também. Então, eu tenho um centro de rotação aqui, onde está no eixo, a força é aplicada no contato entre os dentes da engrenagem, e aí essa distância aqui, que seria o raio da engrenagem, me gera um braço de alavanca. Como eu tenho duas engrenagens, na verdade não é um único braço de alavanca, eu tenho duas medidas aqui para gerar essa relação de transmissão, como a gente chama na área mecânica. Então, o quanto que ele vai multiplicar essa força, esse torque do motor para a para o eixo de saída é chamado de relação de transmissão e normalmente ela seria calculada em função da distância dos braços. Então, do braço maior dividido pelo braço menor me dá essa relação de transmissão. Se essa relação de transmissão for, por exemplo, de
2, o número 2, significa que a força, o torque que eu coloquei aqui na saída da caixa de transmissão vai ser multiplicada em 2 vezes. Se vocês olharem lá no manual do carro de vocês, a relação de transmissão usual da primeira marcha deve ficar entre 3 e 4 aí. Significa que a força do motor ela é multiplicada até 4 vezes quando chega na roda. Então, quando a gente trabalha com a relação de transmissão entre as engrenagens para amplificar a força do motor nas rodas, o que na realidade a gente está fazendo, olhando para a caixa de transmissão, é que existem não um único par aqui de montagem de engrenamento, mas sim que a gente tem vários tamanhos diferentes de engrenagem aqui. A vermelha normalmente é chamado de engrenagem de acionamento, que é o pinhão, e a verde aqui que é acionado seria chamada de coroa. Então eu tenho diferentes tamanhos aqui de pinhão e coroa para cada uma dessas relações. Isso significa que a hora que a gente olha para uma caixa de transmissão, em que o torque, a força do motor, entra de um lado aqui, e a hora que ele passa para o eixo de saída aqui embaixo, ele na realidade ele está escolhendo qual desses par de engrenagens que eu vou acionar para fazer a amplificação da força. Então, quem faz essa troca e a seleção de qual dessas engrenagens que eu vou escolher para aumentar a força do motor até as rodas é o motorista, no caso do câmbio manual, e quando ele escolhe qual é a marcha que ele quer engatar. Então, por exemplo, se eu estou parado lá no semáforo e quero sair com o carro que está parado e eu preciso de muita força para sair, eu vou engatar a primeira marcha. Quer dizer que na primeira marcha a gente está trabalhando com uma relação de redução maior, ou seja, essa engrenagem verde aqui ela tem um braço de alavanca maior do que as outras marchas. Quando eu estou já com o veículo andando e eu não preciso de tanta força mais, eu vou engatar a segunda marcha, que aí significa que essa engrenagem aqui, coroa, a verde, ela tem um diâmetro, um braço de alavanca menor do que o da primeira, e assim por diante. A terceira vai ser menor ainda, a quarta, a quinta. Normalmente a quinta ela é 1 para 1, quer dizer que a força que o motor gera, ela é transmitida era mesmo a mesma força do motor para o eixo de saída. Então, normalmente a quinta é uma direct drive, então seria o torque do motor seria igual ao da saída. Quando eu trabalho com marchas reduzidas, então eu estou amplificando ela. Quando a gente vai trabalhar com a última função da caixa de transmissão, que seria reduzir a velocidade de rotação do motor para as rodas, o que a gente vai ver então é que o motor, normalmente o motor a combustão aqui, ele gira com uma determinada rotação em função do funcionamento aqui da combustão, que é um evento de queima aqui do combustível com o ar, e é um processo forte de geração de força aqui que faz com que essa rotação transmitida pela biela manivela ao eixo, ou a conversão desse movimento de translação em rotação aqui, ele é muito forte e acaba gerando um nível de rotação muito alto. Que aí, se eu colocasse a ligação direta desse eixo aqui na roda, a roda não iria funcionar porque ele sempre estaria trabalhando em alto giro, em alta rotação, alta velocidade de rotação, e eu não quero isso. Então a ideia aqui é, quando eu faço aqui a ligação do powertrain, do trem de potência, que o motor ele passe para a caixa de transmissão e essa caixa de transmissão aqui, como a gente viu antes no engrenamento, que ele tem a função de reduzir a rotação dela proporcionalmente. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho a engrenagem pinhão, aquela que vem do eixo do motor. Eu tenho a engrenagem coroa, que está ligado na roda diretamente. E o eixo dela, passando pelo diferencial, né, que estaria ligado à roda. E aí o que eu percebo? Quando eu tenho diâmetros, ou de novo a mesma relação de alavanca aqui, da relação de transmissão. Quando eu tenho braços de alavancas diferentes aqui no engrenamento, quer dizer que a hora que eu colocar aqui a rotação no motor, girando numa velocidade mais alta, quando eu for converter na mesma rotação, só que vocês reparem que inverteu o sentido aqui, quando eu converter para uma rotação na saída da caixa de transmissão, ele vai girar muito mais lento. Então, quer dizer que para eu completar uma volta aqui no eixo da transmissão, ou na saída da transmissão que está junto com a roda, o motor ele teve que dar
mais voltas. Então ele teve que dar duas, três voltas a mais para conseguir fechar aqui uma volta inteira na engrenagem coroa. Então é assim que funciona a redução da velocidade de rotação, que eu vou colocar no engrenamento alguém que está rodando mais rápido, numa engrenagem menor, e aí na outra engrenagem, que tem um raio maior aqui, ele vai sair com uma velocidade de rotação menor. E aí, de novo, pelas marchas, então, quanto maior for essa relação de alavanca aqui, maior a relação de redução, maior vai ser a redução da rotação do motor para a roda. Naquele mesmo exemplo lá, se eu tenho uma relação de transmissão na primeira marcha de 4 vezes, significa que a rotação do motor vai ser reduzida de 4 vezes na saída aqui da caixa de transmissão e a rotação que chega lá na roda.